O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos, estamos no mês vocacional. Domingo passado, nós nos lembramos e rezamos pelos sacerdotes. E agora, neste segundo domingo, a igreja lembra da vocação familiar. E toda esta semana, aqui no Brasil, é a Semana Nacional da Família, onde nós somos chamados a rezar por todas as famílias. Nada disso é litúrgico, é uma intenção para que nós possamos rezar, mas a liturgia da igreja não muda. Mas junto com esta intenção da igreja, com esta motivação, hoje também cai o Dia dos Pais. E apesar disso também não ser litúrgico, porque na igreja o que nós celebramos são os mistérios de Cristo e não as nossas coisas. Mas apesar disso, de certa maneira parece que a liturgia quis absorver esta data e quis consagrá-la de alguma maneira à providência de Deus. Porque nós sabemos que os domingos do tempo comum, eles correm de acordo com a Páscoa. Então eles não têm uma data fixa. E não é provável que eles vão cair no mesmo domingo que cai todos os anos. Mas vira e mexe, o 19º domingo do tempo comum cai no Dia dos Pais. E a oração que a igreja nos propõe neste domingo é justamente esta: Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai. Fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial. A igreja está pedindo que aquele a quem nós ousamos chamar de Pai, porque de fato é uma ousadia de nós cristãos podemos chamar a Deus de Pai. Jesus foi morto por causa disso. Para os judeus, isso é uma blasfêmia. Mas nós ousamos chamar Deus de Pai. É por isso que sempre, na hora do Pai Nosso, às vezes tem uma motivação do Pai Nosso, que o padre diz
ousamos dizer. Porque, de fato, chamar a Deus de Pai não era uma coisa normal. Mas Ele se fez nosso Pai. Fomos adotados. E nós somos ousados. E chamamos Deus de Pai. E o que é que a igreja pede? Fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial. Precisamos aprender a ser filhos. Ousar chamar a Deus de Pai, para aprendermos dele a ser filhos. Sendo filhos, aprendemos a ser pai. Só é bom pai quem foi bom filho. Quem acolheu bem o seu pai, acolhe bem a paternidade. E por que eu digo isso? Porque o que eu quero dizer é o seguinte. Quando nós celebramos o Dia dos Pais, muitas vezes nós, e quando chamamos Deus de Pai, fazendo esse paralelo, pais, homens, Pai, Deus, muitas vezes a gente pensa que esta coisa de chamar Deus de Pai é porque isso é uma coisa humana e a gente joga para Deus uma imagem bonita que a gente joga para cima. Mas é uma realidade humana e que a gente joga para Deus. Mas na verdade é ao contrário. Deus não é pai porque nós somos pais. Nós somos pai porque Deus é pai. E o homem participa da imagem de Deus no exercício da sua paternidade. Ou seja, para um homem ser pai não é só uma comparação. Para um homem ser pai não é só uma questão biológica. A paternidade é a realização de um homem. Todo homem maduro precisa ser pai. Mesmo que não tenha filhos. Quando você sabe que um rapaz cresceu, que ele já não é mais criança, que ele não é mais menino, quando ele é pai. Porque a paternidade é a nossa participação na nossa imagem e semelhança de Deus. Um homem precisa ser pai. E eu disse, mesmo que não tenha filhos. Porque a paternidade, sim, é uma questão também de geração biológica, mas não só. É algo que está no ser do homem. É o jeito de ser do homem. Deveria ser. Eu disse isso na missa de ontem. Se vier, por exemplo, um rapaz e disser assim, padre, eu quero ir para o seminário. Tá bom. Mas dentro do seu coração também tem um desejo de ser pai. Ah, não, Deus me livre, não quero ser pai não. Então volta para casa que você não serve para ser padre. Porque um padre precisa ser pai. Porque todo homem tem que ser pai. E um sacerdote é um pai. Inclusive, aqui no Brasil, nós chamamos padre de pai. Em outros lugares se chamam com outras palavras, reverendo, sei lá o quê. Mas aqui no Brasil a gente chama os nossos pastores de padres, de pai. Porque um sacerdote, mesmo que não seja pai biológico, ele é pai espiritual. E ele precisa ser pai.
porque é isto que é um homem. E como que nós sabemos disso? Porque Jesus nos mostrou isso. Jesus vai dizer no Evangelho que nós ouvimos: só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. É Jesus que veio revelar para nós o Pai. Jesus, sendo Filho, mostrou para nós o amor do Pai. E veja que mistério tão lindo e tão bonito. É na filiação de nosso Senhor Jesus Cristo que nós contemplamos verdadeiramente a paternidade de Deus. E se existe dúvidas dentro do nosso coração, se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, porque às vezes, não entendendo bem as coisas, a gente parece que tem um Deus tão diferente no Antigo Testamento. Mas na verdade nosso Senhor Jesus vem mostrar este rosto paterno de Deus. E é o próprio Cristo que mostra a paternidade de Deus. Jesus veio a este mundo para revelar o Pai, para chamar Deus de Pai, nos ensinar a paternidade, nos ensinar a filiação divina. E por isso morreu. E como é que o Pai prova o seu amor e a sua paternidade? Vai dizer João: Deus amou tanto o mundo que não poupou seu Filho único. E Jesus, ao mesmo tempo que é o Filho, mostra nele as características do Pai. E o que é que um pai faz? O Pai dá a vida. O que é que o Pai do céu faz? Nos dá o pão da vida. E o que é que Jesus faz? Dá a sua carne para a vida do mundo, como ele diz no último versículo 51. Um pai, um homem maduro, é um homem que dá a sua vida e derrama o seu sangue. E esse que é o problema dos homens hoje em dia. Os homens não querem mais ser pai, não querem mais dar a vida. Não sei o que vai ser daqui mais uns anos. Os rapazinhos hoje querem ser desejados, querem ser bonitinhos, querem ser curtidos no Instagram, não sei na onde. Quer pegar todas as meninas, mas não quer dar a vida por ninguém. São egoístas, mimados, depressivos, desanimados, cansados, porque não querem dar a vida por nada e por ninguém. Não estão dando a vida por nada e por ninguém. A vida deles não vale nada. A vida de um homem vale aquilo que ele ama, e é por isso que ele dá a sua vida. A vida de Cristo valeu o que ele ama, por isso ele deu a sua vida, por amor ao Pai e por amor de nós. Mais do que nunca nós precisamos de homens que sejam pais. Homens que sejam capazes de dar a sua vida. Vida pelas esposas, vida pelos filhos, vida pela pátria, vida pela igreja, vida pela fé, vida pelos irmãos. Dar a vida pelas coisas certas. Dar a vida pelos bons princípios. Nós precisamos de homens que sejam capazes de dar a sua vida e parar de pensar em si mesmo. E eu aonde fico? Meu irmão, você nasceu para dar a vida. Deus te colocou neste mundo para dar a sua vida por alguém. Então derrame o seu sangue. Eu como padre tenho que derramar o meu sangue.
Tenho que derramar o meu suor. Para isso Deus me colocou aqui. Você tem a sua obrigação. Mesmo que você não tenha filhos biológicos, Deus está te chamando para dar a sua vida, entregar a sua vida por uma causa. Então sim, a sua vida terá um sentido profundo. Homem que tem vida vazia é porque não está dando a vida por nada. Mas eu não tive experiência de pai, mas o meu pai foi isso, o meu pai foi aquilo, o meu pai me magoou. Meu irmão, sim, infelizmente existem essas coisas. Mas agora olha para o pai. Perdoe o seu pai e olhe para o pai de verdade. Olha para Jesus que te mostra o rosto do Pai. Olha para Jesus que te ensina a ser filho do Pai. E seja o pai que você não teve. Seja, pare de cobrar, pare de reclamar. Dê a sua vida. E ame. Esse que é o problema do mundo. E essa é a solução. Deus faz tudo certo. Jesus quer curar o nosso coração. E quer fazer que nós descubramos a paternidade de um jeito novo. Renovado. E enquanto você vai se tornando pai, dando a sua vida, Jesus vai curando o seu coração. E você vai conseguindo superar. Não tenha medo, coragem. Deus te chamou para ser pai. Não tenha medo, coragem. Mesmo se não te amaram, você é capaz. Coragem. Que o Deus a quem nós ousamos chamar de Pai, nos dê a graça de um coração filial. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.